Boa noite a todos. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu coordeno as atividades culturais da Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, que hoje tenho o prazer de dedicar a sua reunião a Pedro Nava, na opinião da acadêmica confreira Maria José de Queiroz, o maior escritor brasileiro. Pedro Nava é o centro das atenções da conferência que será proferida nesta noite pelo querido amigo Edmilson Caminha, que veio de Brasília especialmente para este evento. Edmilson é escritor, jornalista, professor de literatura brasileira e de língua portuguesa e é de Fortaleza, no Ceará. No Piauí, dirigiu a Rádio Educativa e o Departamento de Jornalismo da TV Educativa daquele estado, em Teresina. Foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados em Brasília, de cujo conselho editorial foi presidente. Edmilson é autor de várias crônicas, artigos, ensaios, entrevistas, publicados em periódicos de todo o país, entre os quais está a revista da Academia Mineira de Letras, Para Nosso Orgulho. Também publicou na Revista Brasileira, a revista da ABL, no Suplemento Literário de Minas Gerais, lançado em 66 por Murilo Rubião, nos jornais O Povo, Diário do Nordeste, de Fortaleza, A Tarde de Salvador, Correio Brasiliense de Brasília. Entre as obras que publicou estão Palavra de Escritor, Inventário de Crônicas, Vilaça, um noviço na solidão do mosteiro, Lutar com Palavras, Drummond, a lição do poeta, Pedro Nava, Em busca do tempo vivido, Brasil e Cuba, Modos de ver, maneiras de sentir. Enfim, são várias as obras publicadas por Caminha, que também é membro da Academia Brasiliense de Letras, sócio correspondente da Academia Cearense, sócio da Associação Nacional de Escritores, da ABI, do PEN Clube do Brasil, onde somos colegas. E é a generosidade e a disponibilidade de Edmilson Caminha para vir a Minas que agradeço nesse momento. Edmilson, muito obrigado. É assim que propus que Edmilson viesse a Belo Horizonte falar para os amigos que frequentam os nossos eventos. Ele me respondeu rapidamente, prontamente, com a generosidade que lhe é peculiar. E comentava ali, um pouco antes do começo da sessão, que, além de falar sobre Nava, Edmilson preparou um presente, uma surpresa. Ao final, para aqueles que se interessarem em adquirir a obra, ele autografará o seu mais novo livro, que é sobre Carlos Drummond de Andrade e Maria Julieta, um livro que eu já conheço e que oferece uma leitura fascinante, sedutora, envolvente, como, de resto, é o texto escrito por Edmilson Caminha. Aproveito o ensejo, já vou encerrar, né, minha participação, para convidar a todos para a sessão do dia 6 de julho, às 20 horas, em homenagem ao centenário do escritor Antônio Calado, com a presença de sua filha, de sua viúva, melhor dizendo, de sua viúva, a escritora Ana Arruda Calado. No dia 14 de julho, faremos a sessão em homenagem ao centenário do importantíssimo escritor Juan Rulfo, a cargo do professor Paulo Moreira, que leciona nos Estados Unidos, leciona literatura brasileira nos Estados Unidos, e que apresentará a sua conferência ao lado de seu irmão, o ator Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, que fará uma performance relativa à obra de Juan Rulfo. Então, estão todos convidados, acompanhem nossa programação no site, no Facebook. Para o segundo semestre, ainda faremos várias sessões, 50 anos sem Rosa, 40 anos sem Clarice, 30 anos sem Drummond, enfim. Haverá muitas oportunidades de encontro. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu peço agora palmas antecipadas e de boas-vindas para Edmilson Caminha. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra é sua. Muito boa noite. Muito obrigado ao meu querido e fraterno amigo Rogério Tavares por estas palavras que excedem em muito o merecimento da pessoa a quem ele se referiu. Eu estou, nesta noite, tendo a
a alegria, e mais do que a alegria, a emoção de conhecer a Academia Mineira de Letras. Eu estou absolutamente encantado com esta casa. Acabamos de fazer um périplo pelas dependências da academia, com Flávia Queiroz, com Rogério, e, olhe, não há como descrever a importância que esta casa tem, não é apenas para a cultura de Minas Gerais, é para a cultura brasileira, para a literatura brasileira. Isto realmente me encanta e me faz não perder a fé no Brasil, não perder a fé no futuro do povo brasileiro, porque enquanto houver pessoas, poucas que sejam, que se dedicam com toda paixão, com todo amor, ao saber, ao conhecimento, há salvação. Nós não podemos desanimar quando vemos exemplos como este aqui. E o que mais me encanta é que uma instituição cultural como uma academia de letras, ela não pode ser apenas uma casa em que se reúnem escritores, ela não pode ser apenas um lugar onde se acolhem bibliotecas, livros, como se fosse um museu. Não. Toda instituição cultural, ela tem a obrigação, isso, na minha opinião, é algo inquestionável, de ser um centro gerador de cultura, um centro gerador de conhecimento, um semeador do saber. E é isto que a Academia Mineira de Letras faz com este belíssimo projeto, do qual eu tenho a honra de participar como convidado hoje, que é a Universidade Livre. Eu gostei muito, Rogério, deste nome que se deu ao projeto, porque eu sempre achei que não há adjetivo mais perfeito para universidade do que livre. A universidade, ela é livre pela própria natureza. Do contrário, ela se negaria a si própria. Então, a universidade é o símbolo da liberdade de ser, de fazer, de pensar. Então, universidade livre é um título perfeito, né? A universidade tem de ser livre, para que nelas as pessoas se sintam absolutamente à vontade, né? Para criar, para trocar ideias, até para divergir, até para discordar, né? Até para que haja o confronto de ideias, de opiniões, de pontos de vista. Quando eu recebi o convite de Rogério para falar sobre Pedro Nava, a primeira coisa que eu disse a Rogério foi o seguinte: disse, olha, mas como que a Academia Mineira de Letras convida um cearense para vir falar sobre Pedro Nava? Olha, vocês sabem mais de Nava, sabem muito mais de Nava do que eu. Então me vieram à lembrança duas expressões que são muito usadas na minha terra, com certeza, e talvez até em muitos outros lugares do Brasil. Quando você quer advertir alguém de que ela não deve dizer o já dito ou fazer o já feito, as pessoas dizem assim: não queira ensinar o Padre Nosso a vigário. Ou então dizer: não vá chover no molhado. Então, essas duas expressões, eu gosto muito das expressões populares, que elas são sempre muito ricas, muito sábias, né? Então, eu dizia, olha, quem sou eu para ensinar o Padre Nosso a vigário? Jamais teria esta pretensão, esta ousadia. Mas, depois eu comecei a pensar e disse assim, olha, você sabe que até não é tão absurdo que eu fale sobre Pedro Nava, porque Pedro Nava era mineiro, mas também cearense. Pedro Nava era muito cearense. Vocês verão logo mais na conversa que teremos sobre este admirável escritor que foi Nava, que ele se dizia 75% cearense. Ele dizia, eu sou 75% cearense, porque a ascendência de Nava, tanto paterna quanto materna, era do Ceará. Pedro Nava, Rogério, ele foi batizado já menino, com seus 5, 6 anos mais ou menos, ele foi batizado em Fortaleza, na capela da Santa Casa de Misericórdia, que fica no passeio público em Fortaleza. E eu sonhei e achei que seria uma maravilha se
nos arquivos desta capela ainda houvesse, quem sabe, o batistério de Pedro Nava. Eu disse, já pensou se nós encontrássemos isso? Então fui lá à Santa Casa de Misericórdia, falei com quem poderia falar, puseram abaixo livros de registros e tal. Lamentavelmente não se encontrou o registro, o batistério de Pedro Nava, mas ele se batizou em Fortaleza, foi batizado em Fortaleza. O pai de Pedro Nava era médico, Nava herdou a vocação profissional do pai, era médico também. O pai se chamava José Nava e foi membro de uma instituição interessantíssima que há na história da cultura brasileira, chamada Padaria Espiritual. Então, o pai do Pedro Nava pertenceu à Padaria Espiritual, que em 1892 antecipou em Fortaleza, antecipou em 30 anos a Semana de Arte Moderna de 1922. Todo mundo fica encantado com a irreverência, com a iconoclastia de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Os membros da Padaria Espiritual de Fortaleza fizeram aquilo 30 anos antes, em uma província, em uma capital de um estado do Nordeste. Eles criaram a Padaria Espiritual porque eles diziam assim, assim como o padeiro produz o pão que alimenta o corpo, nós produziremos o pão que alimenta o espírito. Então, a nossa associação se chamará Padaria Espiritual. Nós seremos os padeiros, e cada padeiro adotava um pseudônimo. O pseudônimo do pai de Pedro Nava era Gil Navarra. Então, Gil Navarra era o José Nava, pai de Pedro. E as reuniões se chamavam fornadas, os administradores eram os amassadores, né, os que manipulam a massa, e editavam um jornal interessantíssimo, um jornal maravilhoso, que muito naturalmente se chamava O Pão. Então, o jornal da Padaria Espiritual era O Pão. Nele há registros da participação de José Nava, pai de Pedro Nava. Então, o Pedro Nava é também cearense. E outra coisa que eu usei quase que como uma autodesculpa pela ousadia de estar aqui falando para mineiros do mineiro Pedro Nava, é que eu sou cearense, mas sou mineiro também, porque eu tive foi uma das maiores emoções da minha vida de receber o título de cidadão honorário de Itabira, concedido pela Câmara Municipal itabirana. Então, quando eu recebi o título de cidadão itabirano, eu disse para mim mesmo, olha, a partir de agora eu sou mineiro também. Então, a partir de agora eu sou conterrâneo de Carlos Drummond de Andrade, sou conterrâneo de Pedro Nava e de tantos e tantos outros escritores que engrandecem esta terra. Eu costumo dizer que a literatura, os escritores mineiros, valem por uma literatura. Se a literatura brasileira não tivesse ninguém de importância, os mineiros salvariam a nossa literatura. Tal a grandeza deles, não só grandeza literária, mas grandeza humana também. Eu tive o privilégio de conhecer Pedro Nava, estive com Nava mais de uma vez, e fui um dos últimos jornalistas a entrevistar Pedro Nava. A entrevista que eu fiz com Pedro Nava foi em janeiro de 1984, e Pedro Nava morreu tragicamente, todos nós sabemos, suicidou-se em maio, 13 de maio de 1984. Então, a entrevista que Nava me concedeu, e que foi publicada por um jornal para o qual eu trabalhava em Fortaleza, que é o Diário do Nordeste, foi uma das derradeiras entrevistas dadas por Pedro Nava. Era uma figura absolutamente fascinante. O Nava era um causer, como dizem os franceses, era um conversador e era um sedutor. Você era capaz de passar horas ouvindo Pedro Nava falar. Tal a simpatia pessoal dele, tal a singularidade dos casos que ele contava. E um aspecto muito interessante da vida de Pedro Nava, e vocês naturalmente o sabem, é que Pedro Nava, ele foi uma das estreias mais tardias da literatura brasileira, porque Pedro Nava, ele publicou o seu primeiro livro, que
que foi uma verdadeira, um verdadeiro abalo nos alicerces da literatura brasileira, que foi Baú de Ossos, publicou aos 70 anos de idade. Portanto, um homem já, né, maduro. Mas Nava, antes disso, já era um intelectual respeitadíssimo pelo pequeno círculo de pessoas que tinham o privilégio de conhecer a produção literária de Nava, principalmente na poesia, né? Nava era um poeta que fazia questão de se dizer bissexto, porque a produção poética dele não era uma produção, digamos, contínua, como a de Carlos Drummond de Andrade, como a de Murilo Mendes, né? Mas era um poeta de muito valor e de muita grandeza. E como médico, ele era importantíssimo. Pedro Nava, ele criou a primeira cadeira de reumatologia do Brasil e do Hemisfério Sul. No Hemisfério Sul não havia, nos cursos de medicina, cadeira de reumatologia. O Nava foi o fundador da primeira cadeira de reumatologia no Hemisfério Sul. Publicou mais de 700 artigos científicos, né? Ele era realmente uma autoridade em reumatologia. E fazia parte, Rogério, o Nava, de uma espécie lamentavelmente em extinção, que são os médicos humanistas. Os médicos para quem a medicina, muito mais do que uma profissão, muito mais do que um exercício da ciência, uma prática da ciência, para quem a medicina é, sobretudo, uma experiência humana. Então, o Nava era admirável como médico pela humanidade com que ele exercia a sua profissão. Humanidade não no sentido de generosidade, não, é no sentido da compreensão humana, da compreensão do ser humano. Há uma história muito interessante, nós temos no Ceará um grande escritor, um contista admirável, chamado Moreira Campos. E o Moreira Campos era muito amigo de Pedro Nava, eles eram muito amigos. E o Moreira contava uma história muito interessante do Pedro Nava. A mulher de Moreira Campos era a dona Maria José, que ele carinhosamente chamava de Zezé, e todos nós, amigos de Moreira Campos, também a tratávamos como Zezé. Então, o Moreira disse, olha, a Zezé começou a reclamar de uma dor no ombro esquerdo, e dizia que não conseguia dormir, que aquilo estava incomodando, e como nós tínhamos viagem marcada para o Rio de Janeiro, então Moreira liga para o Pedro Nava e diz, Nava, olha, eu estou indo depois de amanhã aí para o Rio de Janeiro, e a Zezé está reclamando de um incômodo no ombro esquerdo, queria saber se você poderia ver. Ele disse, claro que sim, lógico, vamos marcar e tal, e eles foram ao consultório de Nava. E o Nava examinou o ombro da dona Maria José e disse o seguinte, olha, Zezé, eles eram muito amigos, né? Disse, olha, você está com um processo muito severo de inflamação da articulação do seu ombro esquerdo. Olha, em toda a minha carreira de reumatologia, poucas vezes eu vi uma inflamação tão severa quanto esta. Eu vou lhe prescrever aqui uma medicação, você vai ter de tomar isso rigorosamente, não, por favor, não deixe de tomar para que você realmente se recupere disso e tal. E aí a dona Zezé sai da sala e ficam só Moreira Campos e Nava, e o Moreira diz assim, Nava, mas é tão sério isto que a Zezé tem no ombro, eu estou aqui meio preocupado. E o Nava disse, não, Moreira, isso é uma bobagem, mas você tem de valorizar a doença do paciente. Você tem de dar valor ao que o paciente está dizendo. Se eu dissesse para ela que era uma bobagem, ela ia sair daqui e dizer, esse Nava, isso é lá médico que preste. Eu sem conseguir dormir de dor, e ele vem dizer que isso não é nada. Então ele dizia, o médico tem de valorizar a queixa do paciente. Então você viu como ela saiu satisfeita daqui, porque ela está achando que o problema é sério. O problema dela é sério. Então este era o Pedro Nava, era esta figura admirável, né, que partiu em 1984, mas que continua cada vez mais vivo pela grandeza da sua obra. Quando Nava morreu, o editor de cultura do jornal Diário do Nordeste, para o qual eu fiz uma série de entrevistas, muitas delas com mineiros, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, etc., o editor me pediu que escrevesse um testemunho sobre Pedro Nava. Disse, Caminha, você conheceu o Nava, esteve no apartamento dele, entrevistou o Nava e tal, e eu queria que você escrevesse para o jornal a sua lembrança de Nava, o que é que ficou de Pedro Nava para você. E eu escrevi, então, um texto
que foi publicado no Diário do Nordeste no dia 17 de junho de 84. Nava morreu em maio, 13 de maio de 84. Aqui eu dei o título de Pedro Nava somente. E este texto ele vai me servir como uma espécie aqui de roteiro para a nossa conversa, que eu quero que realmente se caracterize pela informalidade. Eu jamais digo que faço palestra, muito menos conferência. Não, eu gosto de conversar. Na realidade, o bom, o gostoso, o prazeroso é você estar entre amigos informalmente, portanto, sintam-se absolutamente à vontade. Nós não estamos aqui em uma sessão solene, Ponham-se à vontade para intervir, para fazer algum comentário, alguma pergunta, estejam absolutamente à vontade. Então, eu escrevi para o Jornal Diário do Nordeste este depoimento. No pequeno, mas vigoroso artigo que dedicou a Pedro Nava na Folha de São Paulo, o jornalista Tarso de Castro foi corajoso o suficiente para entregar, entre aspas, os insaciáveis oportunistas de plantão que pululam na literatura, na nossa e na de todo o mundo, que a natureza humana é a mesma. São espécimes ridículos que, mal se enterra o escritor, saem de cartas em punho a propagar nos jornais uma velha amizade que simplesmente não houve. Pobres elementos esses, para quem o autor vale na exata medida dos dividendos que lhes possa render quando morto, num futuro não muito distante, se possível. O defunto, esse estará convenientemente enterrado, garantindo o, entre aspas, sujo prazer da intimidade, como diz Tarso. Pior, Nava, do que a morte deve ser o uso da morte, essa imensa e infantil impossibilidade de dizer não. Posto isso, fique claro que este artigo para o jornal, não se propõe o milagre de nos tornar, a mim e a Nava, amigos de infância, mesmo porque 50 longos anos nos separam as idades. Atendo apenas ao pedido do editor Luiz Sérgio Santos para depor sobre o homem que entrevistei uma vez e de quem recebi umas poucas e pequenas cartas, nada mais. Em 1978, embalado pela vaidade do primeiro livro, mandei alguns exemplares para escritores da minha admiração, Pedro Nava entre eles, de quem a generosidade e a doçura de caráter teriam feito, com certeza, um péssimo crítico literário. O memorialista não poupa elogios a poemas que hoje renego totalmente, do primeiro ao último. Depois de aludir à nota biográfica aposta ao volume, observa o autor do Balão Cativo, com o critério que lhe nortearia a obra toda. Então, Nava me escreveu. Na referida segunda capa do meu livrinho, há referência a Rodolfo Teófilo. Conheci pessoalmente esse amigo de meu tio, Antônio Salles, onde se diz que ele era médico. Creio que há engano. Apesar de ter exercido ao seu tempo uma medicina filantrópica, preparando e inoculando vacina antivariólica, ao que eu saiba, ele era apenas farmacêutico. Verifique bem. Isso era muito próprio de Pedro Nava. Pedro Nava era rigorosíssimo no que ele escrevia. Ele tinha a obsessão do exato. Então, olha, para alguém que Nava sequer conhecia, um então jovem jornalista de Fortaleza, que manda um livrinho vagabundo para ele lê o livro, lê o que está na contracapa do livro e vê que eu havia cometido uma imprecisão ao chamar Rodolfo Teófilo de médico, e ele médico não, ele era farmacêutico. Preste atenção nisso aí. Então, isso era bem próprio de Pedro Nava, esse cuidado com o texto, com o que ele escrevia. Nava simplesmente não deixava carta sem resposta, fosse de quem fosse. A ponto de matéria de jornal elegê-lo um dos mais assíduos clientes da empresa dos Correios. Recebia de tudo, fotos, livros, recortes ou simplesmente impressões de leitura, numa comovente prova da admiração que lhe reservavam os milhares de leitores. Em correspondência de 7 de abril de 1981, fala novamente em Antônio Salles, o tio afim por quem nutria verdadeira devoção. Nava
ele, quando se transfere para o Rio de Janeiro, vai morar com um tio afim, escritor cearense da maior importância, chamado Antônio Salles, autor de um romance muito importante na literatura regionalista brasileira, chamado Aves de Arribação. É uma história sobre a seca. O Antônio Salles foi uma espécie de precursor, por exemplo, de A Bagaceira, de Zé Américo de Almeida, de O 15, de Raquel de Queiroz, né, de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, etc. E o Nava, ele vai morar no Rio de Janeiro com o tio Antônio Salles. E o Antônio Salles exerceu uma profunda influência sobre o futuro escritor Pedro Nava. Quer dizer, o que Pedro Nava viria a ser, ele próprio reconhecia dever muito ao exemplo do tio, à biblioteca do tio, às conversas que tinha com Antônio Salles sobre literatura. Então, diz o Pedro Nava sobre o tio. Em carta a mim endereçada. Recebi sua carta de 22 de março com o excelente artigo do Sânzio de Azevedo, um escritor cearense, sobre meu tio Antônio Salles. Fico gratíssimo pelo seu interesse de me pôr a par dessa publicação e pelo que mostra pelo meu livro a sair, porque eu faço pergunta ao Nava sobre o próximo livro. O Galo das Trevas, né, o livro já anunciado, está andando devagar na José Olímpio. Já passou pela parte técnica de revisão da linguagem e da diagramação, e tenho provas prometidas para o meio deste mês, ou seja, para daqui a dias. Vamos ver se tudo isto é cumprido ou se teremos motivo para temer um atraso. Como o livro foi programado para maio, já era tempo de ter passado pela revisão. Em todo caso, espero que pelo menos até fins de junho o galo esteja cantando ou cacarejando. No Baú de Ossos, primeiro volume das Memórias de Nava, ele tinha uma característica muito importante no escritor, e que aparentemente é algo de somenos, mas não. O Nava era um excelente achador de títulos. Os títulos dos livros de Nava são maravilhosos. Baú de Ossos, Balão Cativo, Chão de Ferro, Beira-Mar, Galo das Trevas, né? O Sírio Perfeito. Né? São títulos muito bonitos, né? Títulos que parece que chamam o leitor, arrastam o leitor para a leitura e a ela o prendem até a última página. Eu comento. No Baú de Ossos, Nava evoca carinhosamente sua avó paterna, Dona Cândida Pamplona da Silva Nava, cearense de Aracati, que é uma cidade próxima à Fortaleza, cujo doce de caju jamais lhe sairia da lembrança. Num bilhete que me fez em 1981, agradece o escritor algumas publicações que lhe havia remetido, entre elas o Museu Jaguaribano, que, segundo ele, aspas, dá orgulho a quem tem sangue do Aracati. De fato, Nava punha na mais alta conta suas raízes cearenses. Em carta de 15 de novembro de 1981, esclarece: a minha proporção de cearense é de 75%, e não a de 85% que você me dá. Eu acho que muito entusiasmado pelo fato de ter Nava como quase conterrâneo, eu na carta digo que ele é 85% cearense, ele me corrige, 75%. E prova, num bem cuidado diagrama. Na carta ele fez um diagrama. Olha, isso é impressionante, um homem como Nava, que escreveu 2.000 páginas das suas memórias, um homem que então exercia a medicina ainda, se bem que já caminhando para a aposentadoria, mas ainda tinha os seus clientes, em geral, amigos. E o Nava era aquele médico de família que pegava a sua maletinha e ia à casa, né, do paciente para consultá-lo. O Nava respondia a todas as cartas e ainda se dava o trabalho de fazer um diagrama mostrando a sua ascendência. Então, nesse diagrama, ele põe a ascendência paterna. Ele põe avô maranhense, avó cearense, pai cearense. No outro diagrama, a ascendência materna. Avô cearense, avó mineira, mãe mineira. Então, o pai de Nava era cearense, a mãe mineira. Mas vocês veem que ambas as genealogias vão dar no Ceará, sobretudo na cidade de Aracati,
que por uma feliz coincidência é onde estão as minhas raízes maternas e paternas. Eu nasci em Fortaleza, mas tanto a família do meu pai quanto a da minha mãe são de Aracati, que é um município muito conhecido pelas belíssimas praias que tem, né? Canoa Quebrada, Majorlândia, são praias, né, que recebem milhares de turistas por ano, né? Sabedor dessa sua estima pelo Ceará, presenteei-lhe certa vez com um delicioso doce de caju, produzido na chácara São João Gualberto, em Aracati, por minha tia Zuleika Porto. O agradecimento veio prustiano e caloroso. Escreveu Nava: recebi o doce de caju que você me mandou. É sem tirar nem pôr o mesmo de minha avó. Obrigado pela onda de infância e de recordações da doce velha que veio de suas mãos. Cada vez que eu o saboreava, era aquele mergulho no passado. Economizei o mais possível, mas infelizmente acabou. Eu confesso a vocês que houve uma certa eu poderia até dizer, malandragem da minha parte, de mandar esse doce para o Nava, porque eu sabia que ele adorava o doce. E a minha tia querida, Zuleika, fabricava esse doce só para o consumo familiar, nunca foi vendido, era apenas para a família. Eu disse: tia Zuleika, eu gostaria que a senhora me reservasse uma parte desse doce, que eu quero mandar para 2 escritores, que eram Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, né? E o Nava, então, carinhosamente, né, agradece. E concluiu: muito grato por sua impressão do meu Galo das Trevas, então já lançado. Felizmente, o livro tem feito boa carreira. Antes de 15 dias de saído, entrava em 2ª edição, e antes de ter 1 mês, na 3ª. Olhe o sucesso de Pedro Nava. Então, um livro, e os volumes de Memória do Nava eram sempre alentados, eram sempre substanciosos, eram de 400, 500, 600 páginas. Você imagine o que é um livro de 600 páginas, ter 3 edições em 1 mês, tirar 3 edições em 1 mês. Isso ainda hoje é raro, ainda hoje é para poucos na literatura brasileira, né? Posso dizer, Nava, sem vaidade besta, os números não mentem, que bati um recorde. Quanto ao seu pedido de mais um volume, tem que ser devagarinho. Vou escrevendo o 6º de minhas memórias, mas muito lentamente. Conheci pessoalmente Nava em 1981. Numa tarde de janeiro, fomos recebidos, Ana Maria e eu, Ana Maria minha mulher, no belo e confortável apartamento da Glória. O Nava morava no bairro da Glória, na Rua da Glória, né? Ao lado de sua mulher, Dona Nieta, mineira, de uma ilustre família de Minas, que são os Penidos, né? Dona Antonieta Penido. Deu-nos a impressão de um casal tranquilo e feliz. A conversa variou da literatura à medicina, sempre dominada pela cativante simpatia do anfitrião. Nava era um coser extraordinário, o que não admira em se tratando de mineiro. Nisso residia, sem dúvida, um dos motivos do fascínio que exercia sobre quem dele se acercava. Então, nesta primeira visita, eu tive o privilégio de testemunhar o método de trabalho do Pedro Nava. Era muito interessante. O Nava, à época ainda não havia computadores, notebook, nós ainda não estávamos na era da internet, do Google, nem do Facebook. Então, todos nós escrevíamos em máquinas de datilografia. Na época já havia as máquinas elétricas, tipo IBM, etc., mas o Nava fazia questão de usar uma máquina comum, Remington, uma máquina grande, que era um caixote, né? Então era a máquina em que Nava escrevia. E uma coisa muito curiosa, ele fez questão de me mostrar, é que ele sempre escrevia com um papel que se dobrava em 2. Então, o papel que ele usava, o tamanho dele era este daqui. Então, o que é que o Nava fazia? Ele dobrava a folha, escrevia, datilografava em uma face, e do outro lado, olha que coisa interessante, aquele outro lado era reservado para diagramas, para desenhos. Por exemplo, quando ele ia escrever sobre um médico colega dele,
ou sobre um amigo de Minas Gerais, ele fazia a caricatura da pessoa. Olha que coisa interessante. Ele parece que como se quisesse resgatar a imagem que aquela pessoa tinha. Então, ele fazia o desenho da casa em que a pessoa morava. Ele desenhava a sala de aula que eles frequentavam. Então, era uma coisa impressionante, esse processo de criação do Pedro Nava. Ia muito além do simples escrever. Não era apenas escrever, né? Era fazer todo esse trabalho de resgate. Voltaríamos à Glória no início de 1984, agora de gravador em punho. Combináramos pelo telefone uma entrevista para o DN Cultura, que era o caderno literário do Diário do Nordeste de Fortaleza. Essa entrevista se chamou Em Busca do Tempo Vivido e foi publicada no dia 1º de abril de 1984. Quer dizer, Nava se mataria 1 mês e 12 dias depois da publicação da entrevista, né? Há quem diga que amigos meus, claro, para me provocar, dizem que ele se matou exatamente por causa da entrevista, né? Que foi tão... ele se matou foi por causa dessa entrevista, que foi tão ruim que ele não aguentou. Mas eu acredito que não tenha sido uma entrevista assim tão ruim como os amigos brincando me dizem. Alegre e bem disposto, prontificou-se Nava a responder a tudo que lhe fosse perguntado, né? Eu me senti absolutamente à vontade para perguntar o que quisesse. E o fez sempre com brilho, admiravelmente lúcido e participante nos seus 80 anos, né? Então, o Nava havia feito 80 anos em 1983, né? Ele nasceu em 1903, e então eu fiz essa entrevista. Todas as entrevistas que eu fiz com esses grandes nomes da literatura brasileira, Drummond, Pedro Nava, João Cabral de Melo Neto, Afonso Arinos, todas elas são gravadas. Eu faço absoluta questão de gravar a entrevista para que não haja dúvida quanto ao que se disse e ao que se publicou. E estas entrevistas, eu ainda hoje as tenho, elas foram gravadas na então fita cassete, que era aquela fitazinha que se utilizava em gravador, e que eu fiz questão de transformá-las, de gravá-las em CDs, para que tivesse uma durabilidade maior. E eu, então, gostaria que nós ouvíssemos agora, o Guto vai fazer este favor, o início dessa entrevista. Vocês vão perceber uma pequena interferência no som, porque a entrevista já faz 33 anos que foi feita. Então, por maior que tenha sido o meu cuidado com relação à umidade, calor e tal, mas claro que existe sempre uma deterioração, principalmente da fita magnética que a gente usava naquela época. Então, eu pediria ao Guto, né, que tão simpaticamente está nos assessorando nesta conversa, que reproduzisse o começo da entrevista. São as duas primeiras perguntas que eu faço a Pedro Nava. É uma maneira de nós ouvirmos a voz de Nava, né? Vamos saber como é que o Nava falava. Então, Guto, por favor, vamos ouvir o nosso Pedro Nava. Quinta-feira, dia 12 de janeiro de 1984, nós aqui estamos na Rua da Glória, 190, apartamento 702. É o endereço famoso e importante da literatura brasileira, ou para a literatura brasileira, porque aqui mora, há muitos anos, um dos escritores mais importantes da moderna literatura que se faz no Brasil, o mineiro Pedro Nava. Mineiro e cearense, podemos dizer, porque Pedro Nava, por laços de família e por laços afetivos, se encontra muito ligado, bastante ligado ao estado do Ceará. Portanto, nós vamos conversar nesta tarde com o mineiro e cearense Pedro Nava. Nava, o seu plano inicial era de escrever todas as suas memórias em 5 volumes. E agora já anuncia o 7º, Cera das Almas, em preparo. A obra conseguiu dominar o autor? O meu plano inicial não era de escrever em 5 volumes. Eu queria escrever um volume de lembranças familiares, de fato eu conhecia, e que meus irmãos ignoravam. Seria um livro clandestino, um livro para correr dentro de família. Esse livro eu dei para ler ao Fernando Sabino, ao Otto Lara Rezende, ao Drummond, e a opinião deles é que eu devia continuar no mesmo tom, escrevendo as minhas memórias.
Foi o que aconteceu. E, aliás, o livro, o roteiro é que domina o autor. O autor escreve um roteiro pensando que vai ficar preso àqueles trilhos, mas aquilo começa a ter uma opção de desvios, uma opção de outras saídas, de modo que o roteiro é o motivo, não de contenção, mas de expansão do autor de um livro. É o que aconteceu comigo. Eu pretendia escrever um livro de lembranças familiares, acabei escrevendo, até o momento, 6 volumes, que são grandes, de 300 e tantas a 500 e tantas páginas cada um, e que, onde eu estou apenas dos meus 30 anos, 31, 32 anos, por aí, de modo que você vê como eu fui levado pelo meu próprio roteiro, pelo que eu queria escrever e que aquilo provocou em mim uma série de caminhos, uma abertura para novas estradas, uma coisa extraordinária. Foi uma experiência para mim fascinante, essa viagem dentro de mim mesmo. Eu vi que tinha muito mais coisa para contar do que eu próprio pensava. Nava, a franqueza com que você tem escrito suas memórias já deve lhe ter rendido uma boa dúzia de inimigos, ou não? Evidentemente. Alguns eu já tinha. Eu não tenho poupado os inimigos que eu já tinha. Outros apareceram gratuitamente. Até gratuitamente. Foram parentes meus que se sentiram tocados de uma maneira extraordinária. Por exemplo, eu não faço um belo retrato de minha avó materna, que era uma pessoa dura, pouco sem doçura de espécie alguma, de modo que eu tive uma infância um pouco infelicitada por ela, porque nós morávamos com ela. De modo que eu faço um retrato severo. Ora, há netas dela que não a conheceram, que nunca a viram, que tomaram o peão na unha em defesa dela. Para mim, eram pessoas que já não gostavam de mim, que aproveitaram a ocasião para manifestar hostilidade a mim. O Nava era um homem passional, era muito interessante. O Nava, para ele, os amigos não tinham defeito, os amigos eram perfeitos. E os inimigos, ele destruía, ele acabava. O Nava era de uma força, uma ênfase para falar mal de quem ele não gostava, que era uma coisa impressionante. E muitos deles colegas de medicina. Exato, muitos deles colegas médicos. O Nava, em um volume de memórias, ele chega a dizer que um dos sonhos dele era poder fazer xixi na cova de fulano de tal. Você imagine, ele diz isso nas memórias, um colega dele médico que ele detestava. Então ele diz, espero um dia ter a aventura, né, de ir ao cemitério para urinar na cova deste safado, deste salafrário. Aí ele desandava e desancava, né, os seus adversários. Ele tinha essa característica interessante, né? Ele realmente era um homem passional. E neste dia da entrevista, que foi memorável, né? Eu jamais me esquecerei daqueles momentos que passei com ele, houve algo muito interessante, porque o Nava, nas memórias dele, ele narra de uma maneira espantosa pela argúcia, pela precisão com que ele descreve um problema de saúde que ele tinha, que realmente era um problema de saúde, que é a insônia. O Nava, as páginas que ele dedica à insônia são tão perfeitas, Rogério, que elas passaram a ser lidas em cursos de medicina. Os médicos, sobretudo neurologistas, quando queriam que os alunos tivessem ideia do que é a insônia, liam as páginas de memórias do Pedro Nava, em que ele fala com um talento, com uma grandeza e com um conhecimento de causa, porque ele era insone, sobre a insônia. Ele mostra que a insônia não é apenas você não estar dormindo. A insônia é como se fosse assim uma terra de ninguém entre a vigília e o sono. Você parece que está perdido de si próprio, mas ele descreve isso com tanta força literária, com tanta grandeza, que é admirável. São páginas admiráveis que estão em um dos volumes de memória do Nava.
E ele conta nessa passagem o seguinte, que ele costumava levantar-se de madrugada, insone, para ir à cozinha beber água. Então, ele dizia, muitas vezes, eu, depois de me virar e revirar, dezenas de vezes, me levanto para ir à cozinha beber água. E, ao se deslocar para a cozinha, ele passava pela sala de jantar, onde havia uma mesa, era a mesa da sala principal do apartamento dele, e o Nava dizia o seguinte, toda vida que eu passo pelo corredor e olho para a mesa, às 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, eu vejo os meus amigos sentados à mesa, amigos que já morreram, Mário de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, eles estão sentados à mesa conversando. O Nava disse, eu vejo isso claramente. E aí eu me lembrei de, num determinado momento que nós passamos pelo corredor, eu disse, sim, Nava, esta é a mesa da reunião dos seus defuntos. Ele disse, exatamente. Ele disse, olha, Mário de Andrade se senta ali. Então, o Mário de Andrade, o lugar dele sempre é aquele ali. O Rodrigo Melo Franco de Andrade fica à direita dele, se senta. E ele dizia isso com a mais absoluta naturalidade. Ele dizia, olha, isso não é alucinação, eles estão ali. Eles vêm se reunir nesta mesa todas as noites aqui em casa. Então, era muito bonito isso, né? Essa riqueza da humana, né? de Pedro Nava. Né? Em razão de espaço, 2 perguntas deixaram de constar no texto final da entrevista. Devido a problemas de espaço no jornal, essas perguntas ficaram de fora. Mas quando eu publiquei, no ano de 2003, este livrinho, em que eu reuni todos os meus artigos, tudo que eu havia escrito sobre Pedro Nava, para marcar o centenário do nascimento dele, né? Ele nasceu em 1903. Então, a entrevista está aqui, e eu incluí as 2 perguntas que eu havia, que não haviam sido publicadas no jornal. Quando eu quis saber se o fantasma da poesia deixara de tentá-lo, a ele, que com O Defunto entrara na antologia de Manuel Bandeira, o Manuel Bandeira publicou uma antologia dos poetas bissextos contemporâneos. E nesta antologia constam 2 poemas de Pedro Nava. Essa antologia foi publicada em 1946, imagine, 46, Nava tinha 43 anos de idade, e já está nesta antologia de Manuel Bandeira, com um poema que é famoso, um poema que é primoroso, chamado O Defunto. Então eu pergunto se o fantasma da poesia deixara de tentá-lo. E Pedro Nava responde, ainda tenta, eu é que não consigo. Acho a minha poesia sem espontaneidade, sem aquele alumbramento que você encontra em um Murilo Mendes, em um Drummond, em um Vinícius, em um Bandeira. A gente tem a impressão de que aquilo é uma possessão, um estado de êxtase. Eu nunca senti isso, a não ser em 2 poemas que fiz, O Defunto e Mestre Aurélio entre as Rosas, que foram escritos de um jato. São poemas longos e quase sem correções. As correções que houve no Defunto foram feitas por Manuel Bandeira, que gostava dos versos. Depois eu vi que aquele não era o meu poema. Então voltei ao ruim. Tirei o bom do Bandeira para vestir minha roupa. Ele me dera um smoking emprestado. Eu peguei meu paletó saco outra vez. Este poema a que Pedro Nava faz alusão, O Defunto, ele é importante não só pela sua qualidade literária, mas por algo impressionante. O Nava, ele sempre foi profundamente marcado, e isso chegava a ser uma coisa quase obsessiva, pela morte, pela ideia da morte, e a morte no que ela tem de dramático, né? No que ela tem de forte, né? No que ela representa para quem está vivendo e de uma hora para outra ver chegar ao fim e mergulhar, talvez, no nada, né? Talvez no vazio absoluto. Então, em 1938, o Pedro Nava escreveu o poema O Defunto. Imagine, ele tinha 35 anos de idade. E vocês vão perceber a ideia da morte que já existe nesse poema. Não só da morte, mas do suicídio. O Nava, ele sempre teve o suicídio
como uma possibilidade na vida. Sempre teve. Né? No defunto, aos 35 anos, ele já fala em suicídio. Né? Há uma passagem em um dos volumes de memória do Pedro Nava, vocês me perdoem, eu não dar exatamente o título desses livros a que eu estou fazendo referência, porque são 2.000 páginas, é impossível memorizar, dizer, isso está no balão cativo, isso está no chão de ferro. Mas em um dos volumes do Nava, ele chega a dar quase uma receita de suicídio. Ele diz o seguinte: quem desejar se suicidar com um tiro, que o faça com o cano do revólver fazendo um ângulo de tantos graus na têmpora, porque a bala atingirá um centro cerebral que determinará a morte instantânea, sem sofrimento, etc. Outra coisa, ele dizia, quem pensar em se suicidar, não o faça em casa, nunca se mate em casa, principalmente de tiro, porque é muito sangue, né? vai haver muito sangue. Outra coisa, se você se mata em casa, a sua casa se encherá de estranhos, jornalistas, policiais, investigadores, curiosos. Então, aquele espaço que é sagrado, o espaço da sua intimidade, do seu recato, esse espaço será invadido por pessoas. E o que foi que Nava fez? No dia 13 de maio, recebeu um telefonema, né? Virou-se para a dona Nieta e disse, nunca ouvi tanta infâmia em toda a minha vida. E a dona Nieta, então, eles eram um casal sem filhos, né? Nunca geraram filhos. A dona Nieta entra para o banheiro para tomar banho, então o Nava pega o revólver que ele tinha, que guardava em uma gaveta, sai de casa, né? Encosta a porta, desce do apartamento na Rua da Glória, caminha uns 100 metros, isto à noite, devia ser por volta de 10 horas da noite, caminha 100 metros, chega a uma árvore frondosa que há na Rua da Glória, e dá um tiro na cabeça exatamente no ângulo que ele recomendava a quem desejava, por fim, a própria vida. Então, essa ideia do suicídio sempre houve em Nava. A morte do Nava não foi um gesto de desespero, nunca. Foi simplesmente ele dizer, agora eu vou fazer valer a possibilidade que sempre tive. Né? E isso está neste belíssimo poema chamado O Defunto, que eu pediria a vocês a permissão para lê-lo, para que a gente possa sentir, né, o drama humano que existe neste poema de Pedro Nava. Como eu disse, foi escrito em 1938, Nava com 35 anos de idade. E é dedicado a um grande mineiro que eu tive a honra de conhecer e entrevistar, que é Afonso Arinos de Melo Franco, era grande amigo de Pedro Nava, um dos amigos mais próximos de Nava. Então Nava diz, quando morto estiver meu corpo, evitem os inúteis disfarces, os disfarces com que os vivos, só por piedade consigo, procuram apagar no morto o grande castigo da morte. Não quero caixão de verniz, nem os ramalhetes distintos, os superfinos candelabros e as discretas condecorações. Eu quero a morte com mau gosto. Dei-me coroas de pano, dei-me as flores de roxo pano, angustiosas flores de pano, enormes coroas maciças, como enormes salva-vidas, com fitas negras pendentes. E descubram bem minha cara, que a vejam bem os amigos, que não a esqueçam os amigos, e ela lance nos seus espíritos a incerteza, o pavor, o pasmo, e a cada um leve bem nítida a ideia da própria morte. Descubram bem esta cara, descubram bem estas mãos, não se esqueçam destas mãos. Meus amigos, olhem as mãos, onde andaram, que fizeram, em que sexos se demoraram seus sabidos quirodáctilos? Foram nelas esboçados todos os gestos malditos, até furtos fracassados e interrompidos assassinatos. Meus amigos, olhem as mãos que mentiram as vossas mãos. Não se esqueçam, elas fugiram da suprema purificação dos possíveis suicídios.
Meus amigos, olhem as mãos, as minhas e as vossas mãos. Descubram bem minhas mãos. Descubram todo o meu corpo. Exibam todo o meu corpo. E até mesmo do meu corpo, as partes excomungadas, as sujas partes sem perdão. Meus amigos, olhem as partes. Fujam das partes, das punitivas, malditas partes. Eu quero a morte nua e crua, terrífica e inabitual, com o seu velório habitual. Ah, o seu velório habitual. Não me envolvam no lençol. A franciscana humildade, bem sabeis que não se casa com meu amor pela carne, com meu apego ao mundo. E quero ir de casimira, de jaquetão com debrum, calça listrada, plastron, e os mais altos colarinhos. Dê-me um terno de ministro ou roupa nova de noivo. E assim, solene e sinistro, quero ser um tal defunto, um morto tão acabado, tão aflitivo e pungente, que sua lembrança envenene o que restar aos meus amigos de vida sem minha vida. Meus amigos, lembrem de mim, se não de mim, deste morto, deste pobre e terrível morto, que vai se deitar para sempre, calçando sapatos novos. Que se vai como se vão os penetras escorraçados, as prostitutas recusadas, os amantes despedidos, como os que saem enxotados e tornariam sem brio a qualquer gesto de chamada. Meus amigos, tenham pena, se não do morto, ao menos dos 2 sapatos do morto, dos seus incríveis, patéticos sapatos pretos de verniz. Olhem bem estes sapatos e olhai os vossos também. É maravilhoso, né? Esse poema é maravilhoso. E olhem o quão significativo é esse poema na vida de Pedro Nava, né? Quer dizer, o Nava sempre teve essa ideia muito dramática da morte, né? Até pela sua condição de médico, né? Que o foi durante 50 anos, né? E como grande artista que é, de perceber todas essas grandezas e todas essas misérias da condição humana. A outra pergunta que eu fiz a Nava foi sobre o rio que ele tanto amava. Nava morou 50 anos no Rio de Janeiro. Como é que ele via o problema da violência social que caracterizava nossas grandes cidades? Imagine, pessoal, isso há 33 anos. Eu já fiz essa pergunta ao Nava sobre a violência no Rio de Janeiro, né, que só fez se agravar de lá para cá. E a resposta do Nava foi muito interessante, ainda que possamos discordar de alguma coisa que ele diz aqui, mas a análise que ele faz é muito interessante. Ele diz: eu acho que essa violência do povo carioca, como de resto do brasileiro de uma maneira geral, resulta de 2 coisas. A primeira é que o brasileiro não se sente dono de sua terra. Temos a impressão de que ainda estamos colonizados. Nossa reação é a do colono. Eu, por exemplo, não me sinto dono desta terra de maneira nenhuma. Sou uma espécie de poceiro aqui. Somos colonizados por uma pequena casta, uma elite financeiro-militar que nos está governando nos últimos tempos. O outro fator é a profunda crueldade, a profunda maldade com que o governo trata o brasileiro. Por qualquer coisa se dá uma solução policial. Isso vem dos nossos hábitos coloniais. Um exemplo: ninguém admira mais o Oswaldo Cruz do que eu, mas a vacina obrigatória foi uma violência, uma coisa feita com o auxílio da polícia. Em vez da persuasão, da educação nas escolas, aquilo se fez de maneira brutal, um ato de benemerência grosseiramente praticado. Assim, nós não opinamos com relação ao Brasil. Eu amanhã posso tomar uma surra da polícia, posso me dirigir a um policial e ser desacatado, porque eles têm o rei na barriga, um simples soldado com aquele revólver do lado. Ele está caçando um sujeito para matar. Acho que o principal fator de violência vem do governo, dos mandantes do Brasil, os atuais e os passados. É uma questão que vem de muito longe, essa da violência de cima para baixo. A polícia da Inglaterra, desarmada, seria o nosso ideal. Tenho a impressão de que se a nossa polícia se desarmasse, espancasse menos e não torturasse, a violência diminuiria. Porque hoje, o sujeito que vai para um assalto, para um ato de terrorismo, tem que ser um bravo. Ele vai disposto a morrer. O assaltante é um kamikaze. Ele vai porque sabe que morre. Se não morrer na hora, pode morrer na prisão, ou ser jogado fora no Rio Guandu, numa lixeira qualquer aí em roda da cidade.
Estou certo de que a culpa pela violência é menos do povo do que de quem manda nesse povo. Olha a análise interessante que o Pedro Nava faz da violência já assustadora em 1984, né, há 33 anos. Né? Pessoal, uma outra ilustração que eu gostaria de partilhar com vocês é a seguinte: o nosso queridíssimo e saudoso Fernando Sabino, né, este mineiro maravilhoso, na década de 1970, ele criou com um cineasta, um diretor de cinema chamado Davi Neves, ele criou uma produtora de filmes chamada Bem TV Filmes, né? Era a produtora dele. E o Sabino fez uma coisa admirável, né? Que foi uma série de documentários, pequenos documentários, sobre grandes nomes da literatura brasileira. Drummond, Pedro Nava, Afonso Arinos, etc. E eu gostaria de partilhar com vocês este mini documentário de Fernando Sabino sobre Pedro Nava. Ele foi gravado em 1974, portanto, Nava estava nos seus 71 anos de vida, e é um documento valioso, né? Porque nós temos o Nava, né, por inteiro nesse depoimento. Nesse documentário, vocês vão perceber, ele começa com a voz de Vinícius de Moraes cantando uns versos de um poema que ele fez para Pedro Nava, chamado Balada de Pedro Nava. Então, o documentário começa com o Nava na janela do apartamento, vendo o aterro da glória, e a voz de Vinícius de Moraes cantando os versos da Balada de Pedro Nava. Aparecem cenas do Nava no seu escritório, aparece a máquina de escrever dele, a mesa onde se reúnem os amigos mortos, e há algo muito interessante neste filme. O Fernando Sabino me contou o seguinte: vocês vão perceber que no escritório do Nava, uma porta, ele encheu essa porta de fotos das paixões dele, das admirações literárias e artísticas dele. Então estão lá Mário de Andrade, o retrato do Mário de Andrade, retrato de Charlie Chaplin, o retrato do Afonso Arinos de Melo Franco, da Greta Garbo e tal. E o Sabino disse assim: olha, quando nós fomos gravar esta parte do documentário, vocês sabem que isso se faz em momentos diferentes e depois ele junta. Então, primeiro, ele filmou a imagem do Pedro Nava como se estivesse assim, contemplando a foto. E aí, depois, eles filmam as fotos e fazem a colagem, né, para que a coisa tenha uma sequência lógica. E aí o Sabino disse: olha, você sabe que quando a gente vai fazer isso, na hora da montagem, você corta a fita e preenche aquele espaço em que vão entrar as fotos, você preenche com qualquer filme que está ali ao alcance. Então, você mete a mão na lata e pega um pedaço de filme e cola ali só para marcar o espaço em que vão entrar as outras imagens. Ele disse, e o montador, que era o Mair Tavares, um grande nome do cinema brasileiro, por uma coincidência, quando meteu a mão, pegou uns pedaços de filme pornográfico com as cenas mais cabeludas, no verdadeiro sentido da palavra, que vocês possam imaginar. Então, o Sabino disse assim, ficou engraçadíssimo, porque quando a gente foi rodar, aparecia a foto do Nava olhando assim, com uma espécie de saudade, e a cena era uma mulher por cima de outra, e o homem pulando por cima dela, parecia um fettuccine à carbonara com ataque de asma. Então, o Sabino disse, rapaz, o ideal era a gente ter deixado daquele jeito, porque ficou ótima. A imagem do Nava como se estivesse contemplando uma orgia, né, sobre uma cama. Ficou muito interessante. Então, vamos ver este documentário. Aí estão todos os que foram homenageados por Fernando Sabino. Então, vamos ver aí o nosso Tempo de Nava, é o título que o Sabino deu. Vamos lá, Guto, por favor. Meu amigo Pedro Nava, em que navio embarcou? A bordo do Vestifalha ou a bordo do Lidador? Em que antárticas espumas
navegou navegador, em que bramas, Pedro Nava se afogou. Esta é a porta do escritório dele. Enquanto se deixava rotular de poeta bissexto, como autor de alguns poemas hoje antológicos, ele se realizava plenamente na medicina. Mas a ciência não o despojou de sua outra grande vocação, a de recriar em palavras o mundo feito de acontecimentos. E de súbito, em plena maturidade, surge com uma obra que logo se tornou verdadeiro monumento na nossa literatura. Ninguém esquece coisa nenhuma, é ele mesmo quem afirma. E suas memórias, recolhidas em silêncio ao longo dos anos, o levam até as raízes genealógicas do Nordeste, para passar pelo Rio e aflorar em Minas que o viu nascer. Três vezes eu morei no Rio de Janeiro. Quando menino, a morte de meu pai nos levou para Minas outra vez. Depois vim fazer o Colégio Pedro II, o internato do Colégio Pedro II, e depois o Rio de Janeiro de 33 para cá, que foi definitiva, a minha mudança definitiva. Era uma coisa muito mais simpática, mais confortável do que é hoje. Você conhecia aquelas figuras todas clássicas, crônicas ali da Avenida Rio Branco. Hoje você não conhece ninguém. Eu vim para cá porque arranjei um emprego na prefeitura daqui, na assistência pública, que me deu um conhecimento do Rio de Janeiro formidável. Nós dizíamos, para quem conhece o Rio de Janeiro, é chofer de táxi e médico da assistência. Porque você ia a todo lugar. Ia-se ao Mangue, a Zona, Palacetes, Morro Acima. Geralmente nós éramos bem recebidos e bem tratados nessas zonas mais perigosas. Conheço isso tudo. O aspecto noturno disso é verdade que há 20 e tantos anos atrás, não é? Eu fui médico da assistência, com a ideia de fazer a docência da faculdade, concurso, segui carreira de professorado, fiz a docência e andei passando por essas faculdades todas aqui, dei vários cursos oficiais na faculdade da Universidade do Brasil. Fui professor interino da Faculdade de Ciências Médicas e fui catedrático e hoje sou emérito da Faculdade de Aperfeiçoamento Médico da Universidade Católica, onde eu criei no Brasil e no hemisfério a primeira cadeira de reumatologia. Não havia isso, como não há no resto da América. Uma coisa que traz a maior decepção é o fato de você
ver que um livro de medicina sensacional, no fim de 15 anos, não vale mais nada. Nós vivemos numa ciência absolutamente provisória. Essa incerteza me tortura. Porque o que eu estou fazendo hoje, talvez daqui a 10 anos, seja considerado uma tolice, uma besteira e um erro. Essa mutabilidade da medicina é que é uma coisa que decepciona o médico que pensa um bocadinho sobre a sua arte. Arte no sentido hipocrático que eu estou falando, que nós preciosamente chamamos de medicina a arte. Todo mundo que diz que reumatismo não tem cura, eu respondo que tem tratamento. E o jeito, mas não adianta tratar. Eu falei, adianta. A coisa mais incurável que há é uma perna cortada e você anda de perna de pau. É um tratamento. Drummond, e eu tenho a impressão que ali ao lado... Amigos como Carlos Bandeira, Drummond, não sei quem. Martins de Almeida, tantos outros, é o que ficou dos nossos primeiros tempos da vida literária em Belo Horizonte. Uma Belo Horizonte que não existe mais. Não é Bandeira. E que a gente, de teimoso, sempre busca reencontrar. Modéstia à parte, eu acho que até umas mexidas de pincel eu sei fazer. Fui um desenhista mais bissexto do que poeta até. Fiz uns 6 ou 7 quadros a óleo, não fiz mais do que isso, não. Pintava bem, ele pintava bem. Parece Portinari. Ó, esta é a mesa da reunião dos amigos mortos. A minha companheira desses anos todos tem sido Nieta, minha mulher. Essa minha entrada na velhice, o meu isolamento progressivo, em parte criado por mim mesmo, que cada vez gosto menos da companhia dos outros, e me implica numa introspecção de que resultou esse negócio, essa necessidade de escrever memórias. Eu gosto de fazer aquilo. Nem que fosse para não publicar, eu continuaria escrevendo. E memória não tem fim, é o tipo da obra boa de fazer, não é? Nós estamos fabricando memória a cada instante. Já está no passado remoto o princípio dessa nossa entrevista, não é? Amigo Pedro Nava, em que navio embarcou? A bordo do Vestifalha. Ok, esta então foi a bela homenagem do nosso querido e saudoso Fernando Sabino a estes escritores brasileiros, entre os quais Pedro Nava. Rogério, eu gostaria... Vou passar a usar este microfone. Eu gostaria, Rogério, de deixar para o acervo da Academia Mineira de Letras esta cópia dos filmes de Fernando Sabino, a cópia da entrevista que Pedro Nava me concedeu e este volume do meu livrinho, este exemplar do meu livrinho, hoje esgotado, porque eu, quando encontro em sebo, eu compro para mim mesmo, né? Porque eu sempre gosto de ter exemplares para fazer o que faço numa oportunidade como esta. Então, Muito para obrigado. O acervo da biblioteca Muito da nossa ilustre e tão importante Academia Mineira de Letras. Como o Rogério anunciou no início,
neste 2017 se completam os 30 anos da morte de Carlos Drummond de Andrade, que foi amicíssimo de Pedro Nava, era um dos grandes amigos de Drummond em toda a vida, foi Pedro Nava. Então, são os 30 anos da morte de Carlos Drummond de Andrade e de Maria Julieta Drummond de Andrade, filha de Carlos e uma grande cronista, uma admirável escritora e, lamentavelmente, tão pouco lembrada, tão pouco falada. Os netos do Carlos Drummond de Andrade, de quem eu sou grande amigo, eles sempre me dizem isso, eles dizem, olha, nós temos assim uma certa mágoa, porque todo mundo só fala no Carlos, todo mundo só fala no nosso avô e esquece a nossa mãe, que foi também uma escritora importante, e o foi. Eu, uma vez na casa de Drummond, eu disse para Maria Julieta, ela estava lá, nós íamos almoçar, e eu disse para ela, Maria Julieta, você é tão boa cronista quanto o seu pai, você escreve tão bem quanto o Drummond. E aí ela me disse uma coisa muito interessante, ela disse assim, olha, já que você está fazendo este elogio, eu vou lhe contar um segredo. Já houve oportunidades, ocasiões em que o meu pai adoeceu, o Drummond escrevia para o Jornal do Brasil, e a Maria Julieta escrevia para o jornal O Globo. Ela morava em Buenos Aires e de lá mandava a crônica para o jornal O Globo. Então ela disse, então já houve oportunidades, ocasiões em que o meu pai adoeceu e não podia escrever a crônica. E eu escrevi a crônica por ele e mandei para o Jornal do Brasil como sendo do meu pai. E vice-versa. Eu, quando tive o meu problema de saúde, que ela teve um problema gravíssimo de câncer de mama, ela disse, quando passei meses sem poder escrever, o meu pai escrevia e mandava para o Globo como se fosse minha, e nunca ninguém reclamou. Ela disse, nunca houve leitores que escreveram estranhando o texto. Ela disse, então, eu acho até que não sou tão ruim cronista como alguém possa pensar. Então, para marcar a morte, os 30 anos da morte de Carlos Drummond de Andrade e Maria Julieta, eu estou publicando este ano este livrinho. Aqui eu dei o título de O Poeta Carlos e Outros Drummonds, porque aqui eu reúno crônicas, artigos que eu escrevi não só sobre Carlos Drummond de Andrade, mas sobre pessoas que foram importantíssimas na vida dele, em torno dele. A partir da Dona Dolores, né, que foi o porto seguro da vida de Drummond. E um detalhe interessante, o Rogério, o Pedro Augusto, o neto mais novo de Drummond, disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, a minha avó, Dolores, foi talvez a primeira mulher em Belo Horizonte a ter um trabalho fora de casa. Ele disse, talvez a primeira mulher que teve um emprego, né, que não o de doméstica, o de cuidadora do lar, foi a minha avó. Ela trabalhava como escriturária em uma indústria de calçados, uma fábrica aqui em Belo Horizonte que produzia calçados. Então, foi uma mulher avançada, foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Então, aqui há crônicas sobre Drummond, Dona Dolores, a Maria Julieta, o genro do Drummond, que era o argentino, que era uma figura admirável, grande poeta argentino, morreu há pouco tempo, há 6 meses de completar 100 anos. Morreu com 99 anos e 6 meses, plenamente lúcido, escrevendo, lendo, uma figura admirável, o Manolo. E amigos de Drummond, como Ciro dos Anjos, o nosso grande romancista mineiro, né, Mário de Andrade, o Alceu Amoroso Lima. Então, eu achei que deveria, de alguma maneira, reunir esses trabalhos para que esse livrinho fique como uma marca dos 30 anos da morte de Carlos Drummond de Andrade. Este livro ainda não foi lançado, ele será lançado oficialmente no dia 17 de agosto, que foi o dia da morte de Drummond, e o lançamento será em Itabira, na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Por sinal, eu quero abrir um parêntese para registrar a presença da minha queridíssima amiga Cristina Magalhães Alves, que foi superintendente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade em Itabira, e com quem eu tive a honra de trabalhar. Foi uma honra para mim estar ao lado de Cristina durante a sua gestão à frente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Então, esse livrinho será lançado somente no dia 17 de agosto em Itabira, mas eu pedi à editora que me antecipasse 30 exemplares para que eu pudesse trazer hoje aqui, e para as pessoas que tiverem a intenção, tiverem a disposição de adquiri-lo,
Os livros não são meus, são da editora, ela me passou ao preço de capa de R$40, então quem tiver interesse, eu terei também o grande prazer e a grande honra de autografar numa espécie de pré-lançamento, porque o lançamento só será no dia 17. Vocês sabem que Maria Julieta morreu no dia 5 e Drummond morreu 12 dias depois. Na realidade, Drummond não morreu, ele se morreu, né? Ele desistiu de viver, ele simplesmente não via mais sentido na vida com a morte de Maria Julieta, a filha única, né, que ele tanto amava. Então, Maria Julieta morre no dia 5, Drummond morre no dia 17. Então, 12 dias depois, ele partiu. Mas homens como Drummond, como Pedro Nava, como Fernando Sabino e tantos outros, eles não morrem. Realmente, eles não morrem. Eles saem de cena, né, porque continua. Eu acho que os grandes artistas, eles realizam o ideal da imortalidade. A imortalidade não é você pertencer a uma academia, né? Mesmo porque os próprios acadêmicos costumam dizer que são chamados de imortais porque não têm onde cair mortos, né? Então, eles próprios costumam fazer essa brincadeira. Então, imortal é aquele que continua vivo na lembrança, na memória, na admiração e no respeito dos seus leitores, dos seus admiradores. Então, pessoal, em uma época em que nós sentimos tanta falta no Brasil hoje de pessoas que se deem respeito e, consequentemente, se façam merecedoras do respeito alheio, um homem como Pedro Nava foi admirável, né? Foi um homem que engrandeceu Minas Gerais, honrou a literatura brasileira e continua vivo. Cada vez que um leitor abre um volume de memórias de Pedro Nava, Nava está ali de corpo inteiro, né? Então, agradeço muito, eu agradeço até comovidamente este convite honroso que recebi do meu querido amigo Rogério para poder, em nome de todos nós, prestar esta homenagem a Pedro Nava. Ele realmente a merece pela grandeza humana e pela importância literária com que ele marca a nossa vida de leitores. Então, a todos vocês, aos membros da Academia Mineira de Letras, às pessoas que fazem esta casa, como a Flávia Queiroz, como a Inês, né, como o Guto, que aqui está, que nos prestou essa assessoria indispensável durante esta noite, eu agradeço, mas agradeço realmente da maneira mais sincera. Por tanto que recebi nesta noite, nesta casa, eu só posso oferecer em troca gratidão. E eu gosto muito da definição que Carlos Drummond de Andrade deu para gratidão. Quando ele se despediu dos leitores, em 1984, né, no Jornal do Brasil, ele termina a última crônica dele dizendo assim: aos meus leitores, gratidão. Essa palavra tudo. Então, eu gosto muito dessa definição. Essa palavra tudo. Pois é exatamente o que eu ofereço a vocês neste momento. Minha gratidão. Muito obrigado. Essas palmas são para Pedro Nava, são para Nava. Muito obrigado, Edmilson, por esse momento delicioso, fascinante, envolvente, que você, com tanto carinho, construiu para esse público que está conosco hoje na Academia Mineira de Letras. O microfone está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, Edmilson caminha, para quem quiser fazer algum comentário. É tradição da casa que, depois da palestra, haja um momento de interação com os nossos amigos. Por favor, estejam à vontade. Eu gostaria muito de ouvir algo da parte de vocês, um comentário, uma observação, uma pergunta. Eu acho fundamental que isso aconteça, né? Porque é exatamente a hora de nós dialogarmos, né? De nós trocarmos ideias. Então, me ponho à inteira disposição de todos vocês. Ô Caminha, parabéns pela palestra. E eu estava comentando com o Luiz Carlos que eu já tentei ler Nava algumas vezes e nunca fui à frente, e que não tinha chegado a hora ainda de eu ler Pedro Nava. Eu acho que agora chegou a hora de eu ler Pedro Nava, né? E acho que essa... pois não. E acho que esse papo com você foi fundamental para
concretizar esse momento. Mas a pergunta que eu quero fazer é qual que é a opinião do Drummond sobre o doce que você mandou para ele. Olha, eu realmente recebi cartas do Drummond com relação a esse doce de caju. O Drummond, como todo bom mineiro, ele adorava doces, ele gostava muito de doce. E eu, ao saber disso, eu disse, olha, eu vou, né, todo ano presentear minhas admirações literárias com esse doce produzido apenas para a família por minha tia, lá na cidade do Aracati. E o Drummond, ele era encantado e ele chegou a me dizer o seguinte, ele disse, olha, Caminha, esse doce eu escondo, porque quando chega alguém aqui, eu digo, olha, o doce não é para servir, sirvam outros, mas esse doce de caju, guarde, porque ele está chegando ao fim. Então, eu achava interessante isso, ele dizia, olha, está acabando, e eu fazia isso com muito prazer, porque eu acho que é uma maneira mesmo de você expressar o afeto que você tem por essas pessoas. Eu tenho muitos amigos que dizem o seguinte, olha, eu nunca quis conhecer meus ídolos, porque eu tenho medo de me decepcionar, de me desapontar. Eu não, porque esses ídolos, eles, antes de qualquer coisa, são seres humanos iguais a mim. São pessoas com suas grandezas, são pessoas com as suas pequenezas. Então, eles são seres humanos. Drummond era um homem cheio de virtudes e cheio de defeitos. Claro, assim como Nava, assim como todos nós. Então, eu nunca tive esse receio de dizer, puxa, eu pensei que fulano não fosse. Não. Eles, antes de qualquer coisa, são humanos, são pessoas, né? E nesse caso é que eu achava interessante essa oportunidade de ter essa aproximação com eles, né? Porque é algo de que nós jamais nos esquecemos. Agora, a propósito do comentário que você fez sobre leitura, eu gostaria de aproveitar e dizer o seguinte, olha, não nos sintamos obrigados a ler nada, nem ninguém, nenhum de nós é obrigado a ler nenhum escritor e nenhuma obra. Existe, eu acho que nós já somos obrigados a tanta coisa, a tanto imposto a pagar, tanta preocupação na vida, que você ainda se sentir na obrigação de ler. Não, se ler, ótimo, se não leu, qual o problema que existe? O próprio Nava disse uma coisa muito interessante. O Nava, ele numa oportunidade, ele disse o seguinte, graças a Deus, só li Machado de Assis aos 40 anos de idade. Olhe que declaração importante essa de Nava. Graças a Deus, só li Machado aos 40 anos, porque se tivesse lido antes, eu não teria condições de apreender toda a grandeza de Machado. Ele disse, então, só li Machado aos 40 anos e fiquei absolutamente extasiado, encantado. Agora, há pessoas que leem Machado com 16 anos, com 17, e podem ter esta percepção da grandeza de Machado. Parabéns para elas. Agora, o Nava só achou que estaria preparado para ler Machado aos 40 anos de idade. Então, eu não gosto dessa cobrança que existe, eu como professor de literatura que fui durante tanto tempo, de as pessoas acharem que todo mundo é obrigado a ler Em Busca do Tempo Perdido de Proust, todo mundo é obrigado a ler Ulisses de James Joyce. Não, se você lê, ótimo, mas não se sinta obrigado a. Até porque, para mim, a leitura tem de ser, antes de tudo, um grande prazer, um profundo prazer. Então, não há sentido, né, de haver... Agora, há um livro muito interessante chamado Por que Ler os Clássicos, de um grande escritor italiano chamado Ítalo Calvino, né, que foi um escritor admirável. E esse livro é maravilhoso, é um livro pequenininho, fininho, mas maravilhoso, em que ele dá várias razões para ler os clássicos da literatura. E uma das razões, que para mim é a melhor, ele diz o seguinte, por que se devem ler os clássicos? Porque é melhor lê-los do que não lê-los. Pronto, para mim esta é a melhor razão. Agora, se você não leu, não tem problema. Você disse agora, por exemplo, que tentou ler as Memórias de Nava e não conseguiu. Comigo aconteceu algo semelhante. Sempre eu, quando adolescente, ouvia dizer que a obra-prima de José Lins do Rego era Fogo Morto. Eu sempre ouvia dizer isso. E, olha, eu tentei ler Fogo Morto umas 4 vezes e não consegui. Eu achava chato. Eu dizia, rapaz, esse livro do Zé Lins é muito chato, isso aqui é muito arrastada, essa narrativa. Parece assim um livro gordo, um livro gorduroso. Não tem o encanto do menino de engenho, né, do infância.
Aí, num determinado momento, eu disse assim, não, eu vou tentar mais uma vez. E fui mais à frente, aí é impressionante isso. Chegou um momento em que parece que eu venci assim uma barreira e mergulhei de cabeça no mundo dos Zé Lins do Rego e fiquei encantado com o romance. Mas até lá, até eu chegar àquele momento, foi difícil. Eu reconheço que eu fiz força para chegar. Agora, houve um momento que eu digo, bom, agora sim, agora esse livro aqui está uma maravilha. Pronto, e fui até o fim prazerosamente. Então, eu acho que essas experiências, é importante que a gente diga isso, porque nós temos de ter direito a ler e direito a não ler. Né? Ninguém. Quer dizer, muita gente reclama, o Rogério, e até eu faço na entrevista uma pergunta ao Nava sobre isso. O Nava, ele tinha um jeito peculiar de escrever, porque ele deslocava o ponto de interrogação da frase. Então, quando o Nava dizia assim, você conhece aquela senhora que mora na rua Conselheiro Lafayette? Ela é de Minas Gerais e enviuvou há pouco tempo. Aí a pessoa põe um ponto de interrogação, né? Você conhece aquela senhora que mora e tal? Aí, no final, põe. O Nava não. O Nava, e ele diz isso na entrevista, e eu achei muito interessante a explicação. Ele disse, olha, quando eu digo assim, você conhece aquela senhora que mora na Conselheira, a pergunta termina em senhora. Você conhece aquela senhora? Interrogação. Agora, que mora na Conselheiro Lafayette, parece que nasceu em Minas, foi casada com... Ele disse, isso não é mais pergunta. Isso eu estou dando informações à pessoa, né? Então, muita gente se incomoda com isso. Eu tenho uma amiga professora de literatura, veja, professora de literatura, que diz que detesta isso do Nava. Diz que a mim, eu não consigo ler o Nava por causa aquele ponto de interrogação que ele bota no meio da frase. Não é no meio da frase, é porque a percepção dele é essa. A interrogação tem de estar quando você faz a pergunta, né? É o mesmo caso do Saramago. Muita gente detesta o Saramago, porque o Saramago, o diálogo nos romances do Saramago é completamente diferente do usual, né? Ele não usa dois pontos, ele não usa aspas, ele não usa travessão, né? É diferente. Ele apenas, quando vai passar a palavra para o falante, ele simplesmente põe uma vírgula e inicia a pergunta com a inicial maiúscula. Muitas pessoas detestam isso. Eu conversei com o Saramago sobre isso e fiz esse comentário. Eu disse, olha, você sabe que no Brasil há muitas pessoas que reclamam desse... Mas, primeiro, é um direito que ele tem. E, segundo, você rapidamente se habitua a isso. Rapidamente você se habitua ao estilo de Nava, ao estilo do Saramago. Isso não é... Há coisas muito mais difíceis na vida, com certeza. Em primeiro lugar, muito obrigado por sua palestra, né, por sua conversa tão interessante, né? Muitas coisas aprendemos a respeito do Nava, mas eu queria saber o seguinte, a respeito daquele telefonema que ele recebeu pouco antes da morte, você que é profundo conhecedor do Nava, você tem alguma hipótese do que teria sido, de quem é difícil saber, né? Mas sobre o que teria sido esse telefonema? Sim, e felizmente nós hoje podemos conversar sobre isso com a mais absoluta naturalidade. Olha, eu acho que o mundo e a humanidade pioraram muito de décadas para cá, pioraram muito, mas em algo eu acho que houve uma melhora admirável. É no respeito que se passou a ter pela sexualidade alheia. Hoje é absolutamente natural, e graças a Deus que é assim, de nós podermos falar sobre a sexualidade de uma pessoa sem que isso gere escândalo, sem que isso ache que seja ofensivo, que você está denegrindo a imagem. Não existe mais isso, ainda bem. Quer dizer, as pessoas têm direito a ser o que são, né? Porque isso é da intimidade delas. Então, com relação a Pedro Nava, na época do suicídio de Nava, isso era praticamente um assunto proibido. Era dificílimo se tocar nesse assunto. Eu me lembro, por exemplo, que a Veja, na época, a revista Veja, na época do suicídio de Nava, a Veja, ela insinuava alguma coisa
com a seguinte frase, dizendo assim, Dona Nieta afirmava que Nava costumava sair às tardes sem que ela soubesse para onde. Como se dissesse, eram encontros furtivos, eram encontros secretos que ele mantinha. Quer dizer, a revista lançou essa insinuação, mas sem condições de claramente tratar do assunto. Porque o que aconteceu realmente é o seguinte, o Nava era homossexual, ou pelo menos bissexual, tinha uma vida sexual nesses termos, ou da homossexualidade ou da bissexualidade, e devido, o que se comenta, depois eu conversei isso com o Drummond, com o Fernando Sabino sobre isso, então, devido aos muitos inimigos que Nava fez quando publicou as suas memórias, principalmente na área da medicina, que ele arrasa com determinados colegas, então o que é que acontece? Alguém organizou quase que, digamos, um dossiê com fotos de Pedro Nava na companhia de garotos de programa. O Nava entrando em determinado prédio furtivamente, né, sem que quisesse ser reconhecido. E o que se comenta é o seguinte, que esta pessoa telefonou para o Pedro Nava nesta noite, era uma noite de domingo, telefonou para o Nava e disse, olha, eu vou acabar com você, eu vou arrasar com você, porque eu tenho fotos dos seus encontros. E aí deve ter dito horrores para ele, é tanto que quando ele desligou o telefone, ele disse para a Dona Nieta, nunca ouvi tanta infâmia em toda a minha vida. Então, houve essa ameaça. E esta pessoa que ligou para o Nava, para o Pedro Nava, consta que ela teria ameaçado mandar esse dossiê sobre a vida íntima de Pedro Nava para a revista, na época era a revista Veja, Jornal Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo. Tanto é que os amigos de Nava, os amigos próximos a Nava, se mobilizaram imediatamente e entraram em contato com esses órgãos para dizer, por favor, não publiquem isso, isso é uma infâmia, isso é algo que não se justifica se divulgar isto. Quem dá um depoimento interessante sobre isso é Zueni Ventura, porque Zueni Ventura, na época, era editor da revista Isto É, e o Zueni diz exatamente o que eu estou dizendo. O Zueni disse, houve essa ameaça, Drummond me procurou, Afonso Arinos de Melo Franco, os amigos de Nava, disseram, olha, Zueni, não publique isso, não, por favor, porque isso vai ser uma coisa muito desagradável para a Dona Nieta, tal. Então, aconteceu. É tanto, e muito interessante, depois, um comentário do Zueni Ventura, o Zueni se arrependendo de não ter publicado. O Zueni disse assim, hoje eu publicaria. Ele disse, eu me arrependo de ter cedido a esses apelos, porque ele disse, qual o problema? Eu simplesmente iria publicar a verdade, né? Não se estaria inventando nada com relação a isso. E interessante... Sim, exatamente, o Zueni Ventura, exatamente. Isso, exatamente. Uma vez, eu conversando com Fernando Sabino sobre isso, né, que o Sabino era muito próximo do Nava, o Sabino me deu uma indicação muito interessante. O Sabino eu tenho aqui um texto que eu gostaria rapidamente de ler para vocês o seguinte, sobre a morte do Nava. A causa, comenta-se, foi a chantagem de um garoto de programa, como se lê em Minhas Histórias dos Outros, de Zueni Ventura, publicado em 2005. Então, Zueni diz que o telefonema foi de um garoto de programa. Fernando Sabino, amigo e editor de Nava, já me dissera a mim, muito antes, volte a O Sírio Perfeito e releia as páginas 541 a 579. Lá se encontram as chaves do segredo que Nava tão cuidadosamente guardou pela vida afora. Realmente, com a maestria dos grandes escritores, Nava desliza entre a memória e a ficção para criar duas personagens, o Comendador e Egon, contemporâneos de faculdade que tem muito dele próprio Nava, sobretudo Egon, nome que Nava me disse na entrevista, é formado por Ego-N, eu, Nava,
né? Esta personagem, Egon, é eu, Nava, ego, N, ego, Nava. Né? Isso Nava me disse numa entrevista. Depois de mal conseguir dissimular o encontro que acabara de ter com um homossexual, o comendador retorna ao bar em que é esperado pelo colega, Egon, e como que se deita em um divã, arguto psicanalista de si mesmo. Aí ele diz, a experiência de que falo é o acúmulo de sensações, não digo amorosas, mas eróticas de toda sorte, e só existe nesse terreno prazer quando este dito prazer desencadeia o remorso de termos infringido qualquer coisa que nos tenha sido inculcada pelos nossos preconceitos, princípios familiares, restos de imposições culturais, religiosas, sociais, o caralho. Olha a expressão que o Nava usa. O frio do lugar os incomoda, ao comendador e Egon. E eles deixam Ipanema em direção à Tijuca para um boteco que significativamente se chama Bar das Rolas. Olha, o Sabino disse, caminha, está aí. O que o Nava guardava para si próprio, ele pôs na conversa dessas duas personagens. Ou seja, é muito interessante isso que o comendador diz aqui. O prazer só existe pelo fato de você sentir que você está fazendo algo que transgride a norma, algo que as pessoas acham que é errado, que é sujo, que é abjeto. Né? Então, interessante, ele diz, só há prazer no sexo homoafetivo, homoerótico, por causa dessa sensação de que você está fazendo algo, pelo menos, incomum, que as pessoas vão condenar. Então, isso parece que aumenta o prazer, parece que estimula a libido. Né? Então, está aqui. Quer dizer, o próprio Sabino já havia percebido isso. Né? Ele diz, é no Círio Perfeito, páginas 541 a 579. Então, hoje, isso é tratado com a mais absoluta naturalidade. Isso, de maneira nenhuma, desmerece o homem Pedro Nava, desmerece o artista Pedro Nava, nenhum. Eu me lembro quando há uma figura interessantíssima na história do Brasil, que é o Jorginho Genli, né, o famoso playboy, né, brasileiro. E o Jorginho Genli era um homem muito espirituoso e muito inteligente, então, quando o filho dele, Jorge Genli Filho, comunicou ao Jorginho que era homossexual, e um detalhe, o Jorginho era aquele conquistador emérito, né? Um homem que namorou Rita Hayworth, namorou, né, as grandes atrizes do cinema e tal, ele as conquistava e se vangloriava disso. Então o filho chegou e comunicou a ele, disse, papai, eu queria lhe dizer uma coisa que sempre quis dizer e acho que chegou a hora, eu sou homossexual. E o Jorginho Genli, o conquistador, disse, meu filho, pois olha, eu quero lhe dar os parabéns, porque você está em excelente companhia. Leonardo da Vinci era homossexual, aí relacionou uns 10 grandes nomes, gênios da humanidade e da arte, que eram homossexuais. Ele disse, olha, você está em muito boa companhia, Proust era homossexual, então parabéns, você está em boa companhia. E um homem que se vangloriava das suas conquistas femininas. Né? Então, eu acho que é assim que nós temos de entender e respeitar, sobretudo, a intimidade das pessoas. Né? Eu tenho uma amiga em Brasília, médica, uma queridíssima amiga e uma grande leitora, que diz uma coisa muito, muito importante, muito verdadeira. Ela diz assim, Caminha, ninguém sabe o que uma pessoa faz entre a meia-noite e as 6 da manhã. Né? É muito boa essa frase dela. Né? Não se sabe o que uma pessoa faz entre meia-noite e 6. Por quê? Porque aquela hora é dela. Ela é sozinha, ela não é o profissional, ela é a pessoa, e que tem direito de viver como queira. Né? Então, eu agradeço a pergunta pela oportunidade de nós conversarmos, digamos, tão seriamente, tão respeitosamente sobre este aspecto da vida do Pedro Nava relativo à sexualidade dele. Boa noite. Primeiro, eu quero parabenizar pela sua brilhante palestra. Muito obrigado. Demonstrando conhecimento completo. Você fez um perfil biográfico perfeito. Eu fiquei muito impressionado, porque eu conheci Pedro Nava. Fui muito amigo do irmão dele, mais novo, Zé Nava. Zé Nava, né? Que era médico também. É médico também. Psiquiatra. E a minha família toda ligada a ele. O meu tio, João Afonso, que era escritor também, eu sou colega na escola de medicina, mas o João Afonso, ele, quando chegou no segundo ano da escola,
tinha aula de anatomia, tinha aquele negócio de secar cadáver, né? Ele passava mal, largou medicina e foi estudar direito, né? Mas a ligação da minha família, todos os meus tios, o Alfonso Guimarães Filho também, era amigo, né? É muito engraçado, até nas memórias dele, ele fala muito sobre a família Alfonso de Guimarães. Sim, sim, sim. Né? Ele até brinca muito com a família o tempo todo. Então é o seguinte, eu vim aqui, né, eu era admirador dele, muito, em todo sentido, né? Inclusive, eu gostava muito com ele, nós tínhamos a mesma ideologia, eu sou marxista e ele era marxista também, né? Por isso que você não falou, ele era marxista também, né? Comunista, né? Então eu fiquei encantado com a sua palestra. Você falou o seguinte, né? Você conversa, e conversa bem, viu? Então eu estou encantado, viu? Satisfeito. Hoje vou dormir, né? Como se diz aí, bem, né? Com o espírito em paz, né? Porque era um grande admirador do Nava. Viu? Parabéns. Muito obrigado. Eu tenho amigos que dizem assim, Caminha, você não gosta de escrever, não. Você gosta de conversar. Tu escreve para conversar. E isso é um grande elogio que eles me fazem, porque eu adoro conversar. Eu acho que isso aliás, é algo muito que aproxima muito o cearense do mineiro. Eu acho que nós, cearenses e os mineiros, nós temos esse ponto em comum, que é o gosto pela prosa, pela conversa, né? E a conversa sem hora para terminar, descompromissado, você está apenas conversando pelo prazer de conversar. Então, isso que você diz me agrada muito, porque é algo que eu realmente gosto de fazer. Eu acho que é bom. Uma vez eu conversando com o Napoleão Mendes de Almeida, o famoso gramático, né, da gramática metódica da língua portuguesa, ele tinha um curso de português por correspondência. Aí ele dizia assim, olhe, quando eu recebo uma carta, imediatamente eu sei quando é um cearense ou não. Porque, em geral, as pessoas escrevem para mim no seguinte termo, professor Napoleão, favor informar-me preço e condições de pagamento do seu curso de português por correspondência. Atenciosamente, fulano de tal. Ele disse, isso é o normal. Agora, às vezes, eu recebo uma carta em que ele diz assim, caro professor Napoleão, jamais me esquecerei da paixão que me despertou pelo português minha primeira mestra, dona Francisquinha, na escola municipal de Quixadá. Como foi bom. Aí ele, daqui que o cara pergunte quanto custa o curso de... Ele contou a história da vida dele toda. Ele disse, isso é cearense. Esse aí é cearense. Então, realmente parece que é uma característica nossa de gostar, de conversar. Mas é um dos grandes prazeres da vida é conversar. Eu acho que é algo que sempre engrandece, sempre enriquece. Eu sempre saio mais rico quando converso com alguma pessoa, porque a experiência dela me acrescenta, né? Me engrandece. Professor Hermes. Primeiro, eu queria agradecer de verdade, somar as manifestações que já ocorreram aqui e cumprimentar a Academia Mineira de Letras. Eu acho que o senhor disse bem, assim, o Pedro Nava representa bem a diferença entre o historiador e o memorialista. O Pedro Nava é passional, para o bem e para o mal. Né? E ele efetivamente, ele é muito obcecado com a morte, com o suicídio, inclusive, quando ele conta a morte de um colega dele na Universidade de Minas Gerais, na Faculdade de Medicina, que foi dos primeiros a se formar quando já havia sido criada a universidade. E uma coisa que me impressionou muito é o fato dele, mesmo tendo se afastado da medicina, como escritor, ele tem uma descrição clínica fotográfica. Ele descreve o nariz do sujeito, os lábios, ele descreve o cabelo dele. Por exemplo, ele descreve o Antônio Aleixo, o professor Antônio Aleixo, a roupa que ele usava. Ele descreve, por exemplo, o seu amigo João Alfonso Guimarães, que morreu. Ele descreve, inclusive, o final da vida dele, as injeções que ele mandava. Ele descreve a testa larga, aquelas questões todas. Isso é muito impressionante, talvez porque ele fosse desenhista. Exato. Não é? Assim, e outra coisa muito importante, e aí eu queria lhe perguntar, de certa forma o senhor já respondeu, e antes disso, até é fato, às vezes não é fácil começar a ler o Pedro Nava, mas para conhecer Belo Horizonte e entender Minas Gerais, é absolutamente necessário
conhecer Pedro Nava, porque Pedro Nava descreve os anos 20 em Belo Horizonte, né, assim, e ele descreve o sofrimento, que, aliás, não é só ele, né, o Drummond também, esse contraste de sentimento de amor e de ódio que tinham com Belo Horizonte, que depois se transformou em ternura na vida adulta. Mas o que eu queria lhe perguntar é, alguma vez ele falou sobre, o senhor já respondeu de certa forma, inclusive, ele falava sobre o alter ego, por exemplo, o Egon, e talvez o senhor tenha me dito, já tenha me respondido o que eu ia lhe perguntar, por que ele se valia disso? Né? Talvez porque fosse um lado do Pedro Nava oculto, né? Que talvez não pudesse se mostrar, embora ele fosse tão cru para descrever determinadas cenas, como ele fazia. Mas alguma vez ele falou sobre isso? Não exatamente nos termos que você propõe, mas, sem a menor dúvida, a criação desse alter ego do Nava, o Egon, que só vai aparecer a partir de um determinado momento das suas memórias, é um artifício que, aliás, é comuníssimo entre os escritores, sobretudo entre os memorialistas, de, ao criar um alter ego, ele se dar a liberdade de escrever o que quer escrever, dizer o que quer dizer, mas como se dissesse assim, quem está dizendo isso não sou eu, é ele. Quer dizer, é muito interessante esse processo. É como se ele dissesse assim, o artifício que eu vou usar para dizer o que eu quero é pôr isso na boca de um personagem. Eu crio o personagem e pronto. E ele vai dizer o que quer. É muito interessante esse aspecto da criação literária, né, em que o escritor ele inventa uma personagem, em geral o seu alter ego, né, o outro eu, o alter ego, em que ele diz assim, bom, agora eu vou poder dizer o que eu quero, escrever o que eu quero, porque quem está dizendo não sou eu, é ele, mas quem está dizendo realmente é o escritor, só que ele usou um artifício, né, que é a criação do alter ego. Isso é muito, muito comum. E aproveitando a sua referência a Belo Horizonte dos anos 20, que se encontra nas memórias do Nava, isso é admirável nos grandes escritores. Todos os grandes escritores, eles transcendem a literatura, eles vão além da literatura. Por exemplo, como aconteceu de alunos meus, por exemplo, me perguntarem o seguinte, dizerem assim, professor, eu estou interessado em saber como era o Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Qual é o historiador que eu deveria ler? A minha resposta era Machado de Assis. Leia os romances de Machado, que ninguém melhor do que ele mostra como era o Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Se alguém disser assim, e a Lisboa desse mesmo período, eu digo, essa de Queiroz. Não vá atrás dos historiadores, não. Não que os historiadores, por favor, não tenham importância. Claro que tem, mas o historiador, ele é um cientista. Ele está escrevendo como um técnico. Ele está escrevendo de uma maneira em que ele vai buscar, sobretudo, a exatidão, a precisão, a objetividade é fundamental naquele texto. O romancista não. O romancista ele tem muito mais liberdade de contar o que ele quer contar e, subliminarmente, subjacentemente, está ali a realidade, está a cidade onde ele mora, o país onde ele vive, né? Então, aí está a grandeza dos escritores que merecem respeito. Eles vão além da literatura, né? Eu agora estava assistindo a um belíssimo documentário sobre uma brasileira admirável, que foi a doutora Nise da Silveira, né? Uma mulher extraordinária, né? E a doutora Nise, ela dizendo uma coisa interessante, que ela, quando estudava medicina, ela disse, olha, eu comecei a achar alguns livros de psiquiatria chatérrimos. Ela disse, eu achava aquilo muito, muito pesado, uma leitura muito árida, muito seca. Ela disse, então, o que é que eu fazia? Eu ia ler Machado de Assis. Ela disse, como aprendi psicologia nos romances de Machado de Assis? Olha, isso dito por uma psiquiatra que era amiga de Jung, que se correspondia com Jung. Ela dizia, que maravilha aprender psicologia humana nos romances de Machado de Assis. Então, estes são os grandes escritores, que vão além da literatura. Muito bem. Muito bem. Edmilson Caminha, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço. Pela sua generosidade, sua disponibilidade. Volte sempre, essa casa está sempre
de portas abertas para você. Muito Eu obrigado. fico muito feliz com isto. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.